Então, pessoal, hoje nós vamos iniciar aqui, junto à nossa competência semanal, essa aula sobre o método científico, para que vocês tenham um arcabouço sobre como funciona a construção de um projeto de pesquisa. Até porque esse projeto de pesquisa irá fazer parte da primeira avaliação de vocês, certo? Então, a gente vai ver os aspectos do método científico, do desenho da pesquisa e também como, basicamente, obviamente, a gente pode construir um projeto de pesquisa. Então, o método científico, ele surgiu para explicar como todas as coisas funcionam, né? Então, quando se observa um determinado fenômeno, a gente propõe uma explicação para por que aquele fenômeno está acontecendo. E essa explicação, ela deve poder ser testada. Não é só a gente, eu observei algo, eu quero saber por que aquilo acontece e eu tenho que desenvolver algum teste que vá me confirmar que aquela minha resposta, a hipótese que eu criei, seja de fato real. Não é só algo da minha imaginação, eu acho que é assim. Não, você tem que conseguir provar porque aquela hipótese sua está correta ou muitas vezes também não está correta. Então, basicamente, o método científico ele vai seguir aí 5 passos. O primeiro passo é o passo da observação, em que você identifica o fenômeno. O segundo é o da pergunta, em que você se faz, por que esse fenômeno acontece. O terceiro é a hipótese que você desenvolve, então, por que será que esse fenômeno acontece? A pergunta, aí você vai gerar a sua hipótese. Eu acho que é por isso, por isso. O 4 é a previsão, ou seja, eu vou realizar determinado método, determinado teste, determinado experimento que vai me permitir confirmar a minha hipótese. E o 5 é o teste em si, certo? Então aqui você delimita, você prevê como você vai poder identificar isso e no final, de fato, você realiza. Então, como é que a gente pode descrever, esses testes inicialmente? Porque normalmente quando eu coloco no telefone é no Power, Então é só ir passando. Aí como está no PDF, ele tem que ficar arrastando. Então a primeira etapa, a observação e identificação do fenômeno. Então nada mais do que identificar determinado fenômeno, que a gente vai já ver um exemplo aqui para tentar fomentar mais na cabeça de vocês. Segundo, a pergunta, o estabelecimento do problema, a problematização. Então, por que será que isso acontece? Terceiro, a explicação, ou então a hipótese, o que você supõe que responde a essa pergunta. Então, é a proposta de como responder a pergunta. Precisa ser testável essa hipótese, ela não pode ser uma hipótese imaginária e não precisa ser verdadeira, mas ela deve ser testável. Como eu disse lá no início, nem sempre quando você vai fazer o teste para tentar comprovar a tua hipótese, tu vai conseguir comprovar. Algumas vezes você vai refutar, certo? Seguindo para a previsão, então a previsão é o que? É um vislumbre do que se acha que vai acontecer para permitir o desenho experimental mais eficaz para que se chegue à conclusão se a hipótese é verdadeira ou não. Então, é o desenho experimental da tua pesquisa. Para que eu consiga responder a essa pergunta, eu preciso provavelmente realizar tais e tais e tais testes, tais e tais e tais experimentos, certo? E, por fim, é a etapa mesmo na prática, vivenciando do experimento ou teste. Então, esse teste ele pode ser em campo, pode ser um teste virtual, aplicação de questionários, formulários do Google Forms, pode ser um ensaio in vitro, um cultivo de células e você vai aplicar um fármaco, pode ser um ensaio in sílico, em que você pega vários dados lá computacionais de genes, de proteínas, de transcritos e vai analisar a expressão gênica, certo? Então, tudo isso é um campo experimental que você pode utilizar. Quanto menos variáveis, obviamente, mais controlado vai ser o teu teste, o teu experimento. E é esse quem vai permitir visualizar se os resultados eles foram de acordo com a previsão. É a ocorrência do experimento, do teste, que vai permitir que você diga, de fato, o que eu previ, de fato, vai ser encaminhado, vai ser encontrado através desse experimento. Ou então você está aqui no meio do experimento, por isso que todo pesquisador ele precisa ter uma flexibilidade. Tu está no meio do experimento e percebe que o quê?
olha, esse experimento ele não vai estar de acordo com a minha previsão, ele não vai responder aquilo que a minha previsão sugeriu. Então, eu preciso modificar o meu desenho experimental. Quem? Ila? A Ila. Então, quando o resultado ele corrobora a tua hipótese, então o experimento ele foi eficaz, ele foi de acordo com a tua previsão, ele permitiu que você identificasse os resultados esperados, e aí os resultados desse experimento foram ainda corroborando a tua hipótese. Aquilo que tu achava que responderia a pergunta, de fato respondeu. Tua hipótese estava correta, certo? Então, quando o resultado corrobora a hipótese, vai tornar válida a hipótese. Mas se não corroborar a hipótese, ela deve ser modificada. Então, o pesquisador ele vai se adaptando à medida em que a pesquisa vai construindo. É por isso que a gente vê tantos casos, né? A pessoa está no mestrado, está no doutorado, está no TCC, começa com um tema, começa a desenvolver determinado tema e as coisas não se encaminham, elas não progridem. Então, o que é que acontece? A pessoa muda o tema da pesquisa, porque não tem como continuar. Então, vamos só aqui tentar enquadrar nessas 5 etapas do método científico um determinado exemplo. Então, eu tenho aqui um fenômeno. Eu observo que as pessoas que se alimentam bem, elas são mais saudáveis do que as pessoas que se alimentam mal. Aí me surge, esse é o primeiro fenômeno da observação. Aí vem a pergunta, por que isso acontece? Porque quem se alimenta melhor, ele vai ser mais saudável do que quem se alimenta mal. A gente sabe que isso é óbvio, mas é só para que vocês visualizem as etapas, certo? O terceiro vem a tua hipótese. Porque os alimentos saudáveis contêm vitaminas e uma série de outras macromoléculas que são benéficas para a homeostase celular do organismo, enquanto os alimentos que não são saudáveis não são. E aí você faz a previsão. Que testes eu posso realizar que vão me permitir, né, identificar de fato se os alimentos saudáveis são melhores ou não. Esses testes, eles podem ser laboratoriais? Podem, já existem inúmeros artigos que publicam determinada molécula é benéfica para a saúde. Então, você já tem um embasamento científico, se você quiser fazer um teste de laboratório, pegando, vou analisar um alface e vou analisar um refrigerante. E aí você consegue comparar os constituintes e fazer essa correlação, certo? Esse teste, ele pode ser um teste de campo. Eu vou pegar um determinado grupo, vou fazer vários exames laboratoriais nesse grupo por completo. Peguei o histórico inicial. Depois eu vou separar em 2 grupos. Um grupo eu vou fornecer só fast food, só junk food, e no outro grupo eu vou pegar e vou fornecer aí a alimentação saudável. Ao final do período do teste, eu vou conseguir aí realizar novos exames e ter esses resultados a serem avaliados. Então, você prevê que esse tipo de teste, seja o exemplo que eu dei do campo, seja o mesmo em laboratório, certo? In vitro, você vai prever que você vai chegar ao resultado para responder a pergunta. E aí, a última etapa é o experimento em si, o teste em si, que você realiza para ver se ela vai corroborar ou não a tua hipótese. Nesse caso, ambos os testes eles vão corroborar a nossa hipótese, que é porque tem constituintes que são benéficos para a saúde, enquanto esse tem constituintes que são maléficos. Da mesma forma, pelos exames, a gente vai ver que aqueles que se alimentaram de forma mais saudável tiveram melhores resultados dos exames do que os que não se alimentaram de forma mais saudável, tá? Mas se chegar no final, né, em outra situação, problema, em outra pesquisa e não corroborar, aí você tem como pesquisador que se adaptar, que modificar, certo? Então aqui eu trago para vocês, né, uma frase dita pelo Alhazen, que é um astrônomo físico e matemático, que o dever daquele que busca a verdade ao investigar um trabalho científico é o de se tornar inimigo daquilo que se está lendo e atacar seu objeto de leitura de todos os lados. Deve-se também suspeitar de si mesmo quando se está avaliando criticamente um trabalho, pois só assim é possível evitar qualquer prejuízo ou leniência.
Então, o método científico é um sistema muito simples, prático e lógico. E é muito importante para que o conhecimento consiga progredir na ciência. No entanto, você deve ler criticamente, é por isso que o aceite dos artigos que a gente tem que publicar, ele é tão difícil. Porque quando o revisor vai lá ler, ele tem que ter essa busca da verdade intrínseco nele. Então, ele tem que ler lá e procurar, olha, isso aqui eu acho que não está certo, isso aqui eu acho que o cara fez uma manipulaçãozinha dos resultados. Então, ele tem que ir em busca da verdade, ele tem que ler o trabalho com muito afinco para que não seja publicado e disponibilizado a todas as pessoas como verdade absoluta qualquer tipo de trabalho, tá? Da mesma forma em que ele tem que suspeitar de si mesmo. Quando você pega, na maioria das vezes nas revistas, eles pedem revisores que tenham expertise na área que você está publicando. Então, o que é que vai acontecer? Óbvio que ele vai ler criticamente o trabalho com muita atenção, mas é inevitável que uma pessoa que tenha expertise naquilo que você está escrevendo, que ela vai colocar aqui aquilo que ela acredita. Então, se você, por exemplo, vou colocar aqui o artigo do meu doutorado que eu analisei alguns genes. Então, sempre disseram que o gene 1A e 1B estavam relacionados com o desenvolvimento das plantas. E que o gene 1C só dava aquele apoio, como se fosse um gene de apoio na expressão das plantas. No meu artigo, eu identifiquei que 1C era o principal responsável pelo desenvolvimento na espécie que eu analisei. E aí, quando o revisor lê, ele lê, não, mas isso não é o padrão. Mas daqui o resultado, e aí você prova, através do experimento, do teste, que isso é verdade, certo? Então, o cientista ele deve ter em mente que uma boa pesquisa inclui um bom experimento ou um bom teste, o que pressupõe que este deve ser replicável. E ele também deve ser cético sobre tudo, inclusive sobre si mesmo, tá? Então, por exemplo, na maioria das vezes, quando o cientista lê o trabalho criticamente, essa busca pela verdade, é nesse sentido. O que ele olha primeiro é a metodologia. Esse tipo de trabalho, que quer ver a expressão de um gene, que quer ver a correlação do gene com determinada ocorrência do metabolismo, ele normalmente segue essa metodologia. Aí tu chega com uma metodologia completamente nova para colocar para esse pesquisador. Então, ele vai ter um olhar extremamente crítico. Então, no momento em que vocês forem construir o projeto de pesquisa de vocês, independente da área, se vai ser uma revisão, ou se vai ser experimental, um clínico, ou em laboratório, vocês têm que olhar o que tem na literatura. Olha, a literatura, esse tipo de trabalho aqui, ela utiliza essa metodologia. É como se fosse o que a gente chama, dos exames, etc., do padrão ouro. Então, isso aqui é o padrão ouro para que a gente realize esse tipo de pesquisa. Porque eu vou mudar. E aí, nesse ponto, se você quiser mudar, obviamente, inovar, querer trazer uma nova metodologia é muito bom. Então, se você quer fazer esse papel de inovação, você tem que ter o respaldo de por que eu estou trazendo essa inovação. Porque essa metodologia que eu estou utilizando agora, ela é mais vantajosa do que o padrão ouro que se utiliza. Tá bom? E, como eu já falei, desconfiar de si mesmo, que às vezes a gente acha que sabe demais sobre determinado assunto e aí quando chega outra pessoa destruindo tudo aquilo que a gente sabia, a gente tende a refutar, a recusar, certo? Oi. Eu não entendi bem essa parte de previsão. O que seria a previsão? A previsão seria mais ou menos, para deixar em palavras mais simples, a escolha da tua metodologia. É justamente isso aqui que está falando. A previsão está diretamente relacionada à escolha de um experimento, de um teste eficaz, um teste confiável. E o principal de qualquer pesquisa científica, só um minuto, tá? A reprodutibilidade. Toda pesquisa que você fizer, ela tem que ter uma metodologia tão bem feita, tão bem descrita, que se outra pessoa pegar e fizer a tua mesma metodologia, ela tem que encontrar os teus mesmos resultados. Ah, mas eu fiz uma revisão. Então, na sua metodologia, você tem que deixar tão claro os teus descritores, os teus operadores booleanos,
as bases de dados que você utilizou, isso deve estar tão explícito, os filtros que você utilizou, isso tem que estar tão explícito que se outra pessoa pegar e fizer as mesmas pesquisas, ela vai encontrar os seus mesmos resultados. Então, a previsão é aquele método, aquele experimento que vai te dar o melhor resultado para responder a tua hipótese, ou seja, para corroborar ela ou não. Exatamente. A previsão é a escolha do método e o experimento é realizar esse método, certo? Em termos mais simples. Professora, por exemplo, tem um estudo, por exemplo, diabetes. Por exemplo, estudo sobre diabetes. Aí nesse grupo tem tais pesquisadores que utilizam um método de questionário que ele é reconhecido por muitos pesquisadores. Aí, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa sobre alguma coisa relacionada ao diabetes e eu pegar esse método de questionário e colocar na minha pesquisa, isso é plágio? Não, você referencia. Quando você vai construir a tua metodologia, né? O questionário foi construído com base no formato do autor tal, considerado, não se utiliza esse termo, né? Padrão ouro no questionamento em torno da diabetes, mas você vai referenciar. Em nenhum momento você colocou na sua metodologia que foi você que desenvolveu o questionário. Você referenciou ao autor, então pronto, já está resolvido, entendeu? Isso não é plágio, certo? Essa base é lendo. É lendo. Porque você lê um, aí você vê que ele referenciou tal pessoa. Aí você vai ler outra e opa, referenciou esse aqui também. Então você, à medida que você vai aumentando o seu know-how, o seu conhecimento, você vai vendo que tem sempre aquela mesma pessoa. Então ele deve ser a base de todo o processo. Aí que você consegue identificar. É mesmo lendo. Citação de citação, né? Exatamente. O povo vai citando. Então, à medida que você vai lendo, é que você vai conseguir identificar lá atrás quem foi que iniciou o processo. Mas, tipo assim, na introdução, dependendo do que você escolher, aí se você for ver as referências, tipo, não está errado, então ter várias referências de 1900 e tanto, se você for fazer esse jeito. Depende, né? Uma coisa é você definir, colocar lá na tua introdução um texto que nunca foi modificado. Então, a base de quem descobriu, por exemplo, fulano de tal estabeleceu que a estrutura da mitocôndria é uma dupla membrana, que tem um espaço intermembrana com as invaginações, tal. Quem foi que definiu isso? Foi fulano de tal lá em 1986. Alguém mudou a estrutura que ele definiu? Não, essa é a estrutura da mitocôndria. Agora, fulano de tal foi que descobriu que tem proteínas BCL na membrana, que tem transportadores de cálcio. Então, as modificações, as atualizações, elas vão ser mais recentes. Mas aquilo que nunca foi mudado, aí você pode referenciar. Agora, se é uma novidade, se é alguma coisa nova, você não pode referenciar com a citação de 1000 anos atrás, não. Vocês conseguiram entender a diferença? Então, vamos lá. Então, o método científico, ele consiste basicamente nisso. E o que seria o desenho de pesquisa, né? Então, o método de pesquisa, ele está diretamente associado ao desenho de pesquisa. Então, o desenho de pesquisa nada mais é do que tornar aquela informação em uma linguagem mais fácil de ser compreendida, ou seja, delinear os passos que o pesquisador seguirá na condução do seu estudo. É como se você fosse colocar o teu projeto em tópicos. Você desenha tudo aquilo que você vai construir durante o processo, certo? Então, primeira coisa que a gente pode identificar no desenho de pesquisa, a pergunta, o problema. Então, o primeiro componente vai ser isso. E a gente pode ter certeza que no desenho da pesquisa, o mais importante é justamente esse, né? Que é a problematização. É aquilo que vai fomentar o desenvolvimento do teu trabalho. Porque se não tivesse o questionamento, para que eu iria realizar essa pesquisa, tá entendendo? Então, desde sempre, né, Albert Einstein já dizia que não são as respostas que movem o
mas sim as perguntas. Então, a pergunta ou o problema de pesquisa é um ponto muito importante na construção do tema no desenho da pesquisa. E esta precisa ser relevante. Vou fazer uma determinada pesquisa, sou um aluno aqui do curso de medicina, mas eu vou pesquisar por que algumas pessoas gostam de fazer essa textura na parede. Puxa vida. É uma pesquisa? É uma pesquisa. Se a pessoa quiser fazer um questionário, pegar um grupo, você gosta desse tipo ou você prefere liso? Então, se a pessoa quiser, ela faz. Mas é relevante essa pesquisa? Ela vai construir um referencial teórico, uma introdução mostrando a relevância dessa pesquisa? Vai ser publicado o trabalho? Não vai, né? Em revistas com qualis, segunda CAPES, que tenham qualidade? Não vai. Então, a pesquisa, ela obviamente vai ter a pergunta, vai ter o problema que você vai criar, mas ela tem que ser relevante, certo? Então, por isso que é considerada o mais importante no desenho da pesquisa. Oxe, eu nem tinha passado, olha, é isso aqui que eu falei. Então, o segundo é o método, né? O método, ele está dentro das etapas que a gente viu lá do método científico, está dentro da previsão e está dentro do teste em si, né? A realização. Então, o segundo componente vai ser esse método. O método da pesquisa, ele precisa, como eu já falei, ser confiável. Para quê? Para que os resultados e a conclusão que se tira a partir deles sejam tão confiáveis quanto. Se a tua metodologia não for uma metodologia confiável, e aí por confiável você já consegue deduzir automaticamente que ela é uma metodologia reprodutível, que qualquer outra pessoa que pegar a tua metodologia e realizar ela vai ter os mesmos dados do teu trabalho, então você não consegue desenvolver resultados e conclusões que tenham confiabilidade científica. Essa metodologia, o revisor está lá analisando o teu artigo, olha, essa metodologia aqui, sinceramente, não presta não. Como é que eu vou realizar uma metodologia dessa? Então, se a metodologia não presta, os resultados não prestam. Cheguei a essa conclusão, uma conclusão revolucionária, mas ela tem confiabilidade? Não tem, porque você usou um método que ninguém liga, certo? Então, a escolha de um método confiável interfere diretamente na capacidade de discutir os resultados e de se hipotetizar uma conclusão. Quanto menos confiável, mais limitante será a minha discussão e também, obviamente, a minha conclusão. Consequentemente, menor a qualidade do meu trabalho. Professora? Oi. Só voltando para o método científico rapidinho, quando foi as anotações. Essa previsão, pode ser feito algum experimento, algo assim, para prever o que vai acontecer? Como é que ela é feita, basicamente? Não, normalmente ela está relacionada com o desenho, né? É o que você vai estabelecer, é o que você está prevendo mentalmente, não tem aplicação, então, entendeu? É mais um esboço. Exatamente. Vou fazer um experimento. Exatamente. A senhora fala um exemplo prático do desenho? De desenho, de pesquisa? O próprio que a gente deu, o exemplo anterior, certo? Qual é a pergunta? Por que quem se alimenta de forma mais saudável é mais saudável, se alimenta melhor é mais saudável do que quem se alimenta de fast food, certo? Então você já tem a primeira pergunta, o problema, né? Então tem um tema. Aí vem estabelecer o método. E esse método ele tem que ser confiável, ele tem que gerar uma reprodutibilidade. E aí pode ser o método, né, do campo ou o método laboratorial, certo? Não entendeu? Não é isso, na verdade, a gente vê nos artigos, tipo assim, a pesquisa quantitativa, isso é desenho, já é método, isso é o quê? Isso é o método é qualitativo, quantitativo, que é isso que vocês vão ver na sexta-feira à tarde, né? Que é o que seria a segunda aula de hoje, que é os tipos de pesquisa e de método. Então, o desenho, ele engloba tudo. Uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa está envolvida dentro da metodologia, certo? Não é o desenho experimental. O desenho, ele não vai envolver só o método. A gente vê muito também, né, em projetos, desenho experimental.
que a pessoa mostra as etapas principais da metodologia. Desenho experimental é uma coisa, desenho de pesquisa é outra coisa, certo? O desenho da pesquisa vai envolver desde a observação do fenômeno, do estabelecimento da problematização, e aí vem o método e então a resolução, certo? Então é tudo o desenho da pesquisa. Então você tem, quando você chega, vai ali fazer, vou tentar pegar uma bolsa de pós-graduação, de mestrado ou de doutorado. Eles vão pedir, aqueles programas que não pedem o projeto, já de início, eles vão pedir pelo menos a entrevista. O que é que você pretende fazer? E aí você vai trazer o quê? O teu desenho de pesquisa. Eu vejo esse fenômeno tal, eu tenho essa problematização, eu queria desenvolver essa pesquisa através dos métodos tais, porque eu já tenho afinidade por esse método e eu sei que ele é muito eficaz em me trazer os resultados, as respostas, e eu espero como resultado isso. Pronto, aí eu tenho o desenho da pesquisa, certo? Desenho experimental é uma coisa, desenho da pesquisa outra, ok? Qualquer tipo de pesquisa, desenho, eu quero saber, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, se crianças, né, eu tive uma orientanda que fez uma revisão, se crianças que vivem em um lar com alcoolismo, se elas têm prejuízo no desenvolvimento escolar, isso numa revisão, certo? Então, eu já tenho a primeira etapa, o tema é esse. A primeira etapa do desenho da pesquisa dela é uma revisão, mas ela já fez o problema. O método, vou pesquisar através dos escritores tais, os operadores tais, nos bancos de dados tais, estabeleci o método. E eu espero encontrar tal, entendeu? Então, isso é o desenho da pesquisa, independente de ser aplicado ou de ser uma revisão. Okay? Sim. Terceiro componente do desenho da pesquisa é justamente os resultados, né? Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo o desenho da pesquisa, a gente vai ali, vou desenvolver a pergunta central do meu trabalho, vou mostrar a relevância dele, né? Realizar esse trabalho vai ser importante por isso. Vou fazer através desse método que é extremamente confiável, é padrão, todo mundo utiliza essa metodologia, mas não se preocupam com os resultados. E resultados aqui, como é o desenho da pesquisa, eu não estou te dizendo que são os resultados da pesquisa, não. É você já colocar, já estabelecer lá na metodologia como você vai analisar esses resultados, certo? Então, quando se escreve um projeto, também é necessário colocar como serão analisados os dados fornecidos pela segunda etapa, ou seja, pelo método confiável escolhido anteriormente. Pois uma análise de dados eficaz é tão importante quanto a escolha dos métodos e deve estar explícita no desenho da pesquisa. Isso pode incluir uma análise qualitativa, quantitativa, mista, análises estatísticas, o know-how acerca do tema da pesquisa, é o que irá permitir o pesquisador a definir o melhor método de análise desses resultados. Então, é quando tu chega lá no final da metodologia e diz, os artigos serão filtrados com base no título e no resumo, que tenham correlação com aquilo que eu quero desenvolver, que responda à minha pergunta e que possa corroborar a minha hipótese. É uma análise estatística para quem vai fazer parte experimental mesmo. Então, a análise estatística, se tiver dentro dessa curva, como eu vou analisar os dados? Com P igual a 0,5, menor que 0,5, maior que 0,5. O que você vai... Vou usar uma normalização na análise desses dados. Então, tem que estar estabelecida na tua metodologia como você vai analisar esses resultados. Eu vou chegar ali, vou só pegar os artigos e ler. Poxa vida, e tem muito, viu? Você pega o TCC, revisão, vou escolher com base no título e no resumo e pronto. E não diz mais como é que vai desenvolver, quais são os critérios de seleção, de não seleção, como vai analisar, vai correlacionar com o que, não tem nada na metodologia. Então, é importante no projeto, que normalmente é o que o pessoal faz em TCC1, né? Que eu acredito que vocês não tenham. Medicina nunca tem esse tipo de coisa.
Vai ter agora, né? Vai ter agora. No semestre, mas é o que ainda estava decidindo. Não, eu acho. Aí vai fugir muito do padrão. Eu sei que o curso tem um formato diferente, mas aí vai fugir demais do padrão, né? Botar TCC. Tem. Enfim, voltando. Então você tem que colocar, tem que estabelecer lá no teu projeto, né, que tem o desenho da tua pesquisa, como você vai conseguir analisar esses resultados de forma eficaz. Porque assim, o projeto de pesquisa, geralmente você vai colocando tudo no futuro, né, que é as coisas que você quer Vai fazer. né? Isso. Agora, por exemplo, um relato de experiência, não precisa de projeto, né? Normalmente tudo, por exemplo, TCC 1, você vai ter que fazer um projeto, independente de ser um relato de experiência. Você fazer um relato de experiência, eu estou no laboratório, eu estou com a professora, eu quero fazer, não precisa, mas todo TCC 1, dentro, pelo menos aqui da URCA, né, que eu estou dentro já faz um tempo, você tem que fazer. Porque eu acho que isso, um relato de experiência é uma coisa que eu vivi. Isso. Você bem entende. Assim, aí eu vivi aquilo, aí não seria um pouco contraditório projetar o que eu vou fazer, sendo que já foi feito? Seria, mas é a forma, o grande quesito é que a gente tem que ter uma forma de avaliar. Então, ele vai fazer um relato de experiência, então não vou avaliar o TCC1 dele. Vou esperar ele trazer. Não tem como, tem que ter uma forma de avaliar. Ou então você constrói outra coisa, entendeu? É o orientador que vai te guiar nesse processo. Mas no TCC1, assim, de aplicação institucional, você tem que trazer o projeto, para você conseguir a nota, que é a única forma de avaliar. Eu acho que assim, vai ter uma estrutura para a maneira que você vai apresentar os dados, né? Não. Pode-se fazer um relato, eu pretendo vivenciar isso, de tal forma, e analisar de tal forma e tal forma. Você pode construir dessa forma, tá? Porque você tem que ter. Se vocês fossem de outro curso, teria que ter. Independente de ser relato de experiência ou não. Tem que fazer o projeto, para vocês terem a nota. Mas numa pesquisa normal, vocês querem desenvolver a pesquisa, eu não quero fazer o Por projeto. exemplo, a pesquisa que tem que fazer esse semestre, aí pode ser um relato de experiência? Pode. Eu acho que vai depender do seu orientador, né? Vai depender do seu orientador. O D, eu acho que eles não vão querer limitar não, né? Porque ia bloquear o processo de criatividade de vocês, mas o orientador pode ir, por exemplo, comigo. O projeto que a gente tem que fazer é por bloco ou por semestre? É por bloco. Pelo que eu vi, mas ainda não está confirmado, né? Pelo que eu vi, o primeiro bloco é o projeto e o segundo é o resultado. Já é a realização. Por isso que a gente vai tentar desenvolver o tema aqui para vocês já começarem esse processo de construção, mas tenham em mente, é algo simples. Eu trabalho no laboratório do fulano de tal e a gente está com um projeto massa, não sei o que. Quero fazer isso. Calma. Tá? Um projeto de laboratório normalmente é uma coisa muito grande, muito maior. Tu não vai conseguir conciliar as disciplinas e fazer um projeto dessa magnitude. Então é algo simples, né? Eu acredito que a maioria vai partir para revisão. Mas se outros quiserem parte experimental, tenha em mente algo simples, certo? Porque senão vocês não conseguem desenvolver. Não sei, tá? Pelo amor de Deus, não coloquem, a gente vai ter que fazer o projeto, eu não sei. A gente ainda não definiu. A única coisa que está definida é o projeto até o final do bloco 1. Se vai ter mesmo que aplicar ou não até o final do bloco 2, eu realmente não tenho certeza. Mas essa é a ideia, tá? Só para vocês se prepararem. Então, vamos lá. Mas aí a gente chega à pergunta, né? Como é que esse método científico é enquadrado na construção de um projeto de pesquisa?
Então, o primeiro passo na construção do projeto de pesquisa, que é o que a gente vai entrar agora, que eu acho que é o que vai ser mais benéfico para vocês nesse processo, nessa competência, desse bloco que pediram essa parte, é isso. Como é que vocês têm que construir o projeto de vocês, tá? Então, o primeiro passo é definir o tema, e por tema, muitas vezes no projeto se coloca introdução, certo? Não confundam tema com título. Obviamente que o teu título ele vai trazer a ideia principal do teu tema, mas o tema é algo muito mais abrangente, certo? Então o título ele vai ser o nome que se dá para o trabalho, enquanto o tema é toda a abrangência do assunto que vai ser pesquisado, certo? Então a escolha de um tema deve envolver uma área pela qual o pesquisador tem afinidade, deve ser definido através do enfoque na abrangência global e ir afunilando até que se chegue no objeto de pesquisa. Então, tu chega ali o tema da pesquisa, alimentação saudável versus alimentação ruim. Aí tu começa, o tema da pesquisa é esse, começa a desenvolver o tema, falando de forma geral, o quanto uma alimentação prejudicial é ruim, que está associada às doenças tais. Então, você está falando de modo global, né? Aí você vai afunilando, as pessoas no Brasil, aí vem para o Ceará, vai chegando, chegou aqui na região do Cariri, né, que para ter os resultados de uma cidade específica vai ser muito mais difícil, né? Então chegou no Cariri tantos % da população é obesa ou tem problema de pressão arterial e não sei o que. Então é importante fazer essa delimitação, então você vai afunilando para onde você quer chegar, certo? Essa é a construção do tema, vai do global para o específico. Então, se começa explicando o grande tema até se chegar no teu objeto de pesquisa de fato, que é a parte específica. Então, a alimentação saudável, aí vai para um grupo específico. Então, eu quero ver a alimentação saudável em crianças, de tantos anos até tantos anos. Aí você vai construindo o tema, então, disso. As crianças vêm aumentando o índice de obesidade, você vai especificando. Até o hospital, né, ou cidade. As crianças na cidade do Crato, então você vai afunilando cada vez mais para mostrar o objeto específico da tua pesquisa. Então, o tema, a construção dele é como se tivesse um aspecto de um funil, certo? O segundo passo na construção do projeto é a problematização, certo? Então, é o problema da sua pesquisa, ou como a gente viu lá no método científico, a pergunta de partida. Por que quem se alimenta melhor é mais saudável? No exemplo que a gente deu. Então, é o que você vai fazer a pergunta. Portanto, é a definição do caso, o problema concreto, né? O que você quer resolver. Então, é algo passível de investigação. É importante que quando você delimite essa pergunta, essa problematização, seja algo passível de explicação. Se você não puder testar, que é a última etapa do método científico, não adianta. Eu queria saber por que, né, as coisas de fora do planeta, esqueci o nome agora, meu Deus do céu. Porque os extraterrestres, você vai ter como testar? Não vai. Mas não era isso que eu queria falar, não. É porque que existe tal coisa lá fora. Como é que chama, meu Deus? Eu esqueci completamente. Não, não é não é relacionado aos extraterrestres, é fora do planeta. O universo, meu Deus. Por que o universo e tal se comporta dessa forma? Você vai ter como testar? Não tem como testar. Por mais que os físicos desenvolvam cálculos e mais cálculos, eles ainda estão lá no chão, lá no manto da Terra para chegar numa resposta, certo? Então, não é algo que você consegue, que seja passível de você investigar. Então, nesse contexto, é muito importante que se contextualize essa pergunta na fundamentação teórica. Então, quando tu chega ali, né, no tema e tu já expõe a pergunta, o problema ali no teu tema, quando tu partir para o referencial teórico, né, ou justificativa, tu já tem que ir contextualizando essa pergunta, mostrando a relevância do teu trabalho. Então, quando eu for lá para o referencial, que a gente vai já ver, da alimentação saudável.
gasta-se trocentos milhões de reais na rede municipal da cidade do Crato com pessoas obesas, com problema de saúde de pessoas obesas, hipertensas e com colesterol alto. Então, se você conseguir fazer uma política, o desenvolvimento de uma política de promoção à saúde que favoreça isso, você já mostra aí a relevância econômica. As pessoas têm um problema de saúde e acabam tendo a qualidade de vida afetada. Você mostra a relevância social. Então, você vai apresentando no teu referencial, na tua justificativa, por que é importante responder a essa pergunta, certo? Que é o que a gente ainda vai falar, antecipei um pouquinho, né? Então, depois que você coloca lá, né, o teu tema, a tua pergunta de partida, você vai apresentar os teus objetivos, certo? Alguns projetos objetivos vêm antes, né, do referencial teórico, outros o referencial teórico vem antes, certo? Vai depender da estrutura do projeto, cada curso tem o seu esquema. Eu ainda não peguei o modelo que vão querer utilizar para vocês, certo? Mas assim que eu tiver o modelo, eu vou enviar para vocês já começarem a desenvolver. Então, o terceiro passo na construção. Oi. Pois vai depender do modelo. Tem vezes que o objetivo vem primeiro do que a justificativa, né? E tem outros que a justificativa vem antes dos objetivos. E justificativa aqui eu coloco como a mesma coisa do referencial. E existem projetos que separam, né, justificativa do referencial teórico. Então, a justificativa fica sendo como aquela parte que apresenta a relevância do trabalho e o referencial é o aprofundamento, é tudo que se tem sobre aquele assunto, tá? Mas a maioria dos projetos conjuga, né, de todos os cursos em que eu já rodei, conjuga a justificativa com o referencial. Então, para que você apresente a relevância do teu projeto, você tem que explorar tudo que tem sobre aquele determinado assunto. Então, entra no referencial. Então, tem-se aí os objetivos, que pode variar de posição, né? Então, os objetivos, vocês sabem que eles são divididos em geral e específicos. O objetivo geral consiste em toda a amplitude do conhecimento que você espera alcançar com o seu trabalho, né? Então, basicamente, o objetivo geral vai ser compreender o fenômeno observado, ou por que ele acontece, ou como solucioná-lo, certo? Então, você coloca lá, eu quero compreender por que as pessoas que se alimentam de melhor forma são mais saudáveis. Ou porquê, né? Porque as pessoas que eu quero compreender o porquê. Então, qualquer um desses pontos vai ser o teu objetivo geral. É o aspecto geral da tua pesquisa. Você quer saber de forma ampla. E aí, quando você vem para os específicos, é que você vai delimitar a parte mais específica da pesquisa. Então, são as etapas que serão seguidas para que se chegue no objetivo geral. Para que eu consiga saber por que quem se alimenta melhor é mais saudável, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que saber o que as pessoas estão se alimentando, eu quero conhecer os principais alimentos saudáveis. Então, são os objetivos específicos que vão me permitir chegar no objetivo geral. Então, eles devem estar diretamente atrelados à metodologia. Quando você for construir a sua metodologia, todos os métodos devem estar atrelados a teus objetivos específicos. Se chegar uma hora que o teu analisador, né, do teu projeto vê lá que tu tem um objetivo específico e não tem nenhum método para tu responder aquele objetivo específico, ele vai na mesma hora bater, na hora que estiver na banca. Ou como é que você vai chegar a esse objetivo se não tem nenhum método para isso? Então, sempre tenham cuidado de que os métodos listados, eles devem permitir que se alcance cada um dos objetivos específicos listados. Assim, os objetivos específicos, eles são apresentados em forma de tópicos, com o uso do verbo no infinitivo. O objetivo geral também, com todos os objetivos, tem o uso do verbo no infinitivo. Então, você quer demonstrar, você quer investigar, você quer analisar determinados pontos da tua pesquisa, certo? Então, correlacione os objetivos específicos diretamente com a metodologia. Professora, Diga. pode repetir de novo
dos objetivos? Certo. Já, Tá. Então, o objetivo geral. Objetivos a gente tem dois, né? O geral e os específicos. O objetivo geral é aquilo que você quer saber de forma ampla com a tua pesquisa. É a parte mais abrangente, mais assim... É ampla mesmo a palavra, né? Eu estou pesquisando a alimentação saudável, eu quero saber por que a pessoa que se alimenta bem, ela é mais saudável. É o objetivo amplo. Como eu vou chegar a esse objetivo geral? Eu vou só olhar se a pessoa está comendo bem ou não? Não, eu quero saber que tipos de alimentos ela está comendo, se ela tem outros hábitos associados, quais são os parâmetros de vida saudável que eu identifico para esse indivíduo. Então, são objetivos específicos. Só quando eu for colocar isso, eu preciso utilizar o verbo no infinitivo. Específicos. O geral é amplo, né? E para que você chegue no geral, você vai para os específicos. Então, você vai aqui. Eu quero demonstrar que o indivíduo, através dos exames que o indivíduo tem... o indivíduo consegue ter uma saúde melhor alimentando bem. Eu quero investigar quais são os principais alimentos que favorecem a saúde do indivíduo, a qualidade de vida. Estou colocando assim aleatoriamente. Claro que vocês vão lapidar mais esses objetivos específicos. Então, tipo, é como se cada objetivo específico, cada objetivo específico tivesse fazendo parte de um objetivo geral. Sim. Todos eles têm que convergir para se atingir o objetivo geral. Precisa seguir alguma regra, algo assim, para escrever? Não. A regra que a gente pode colocar é que eles estejam associados aos métodos. Eu não preciso associar o meu objetivo geral ao método. Por quê? Porque os meus objetivos específicos já estão diretamente atrelados. Né? Então, todos os objetivos específicos que eu listar, eles devem permitir que eu alcance o objetivo geral. E o que é que vai permitir que eu alcance os objetivos específicos? A metodologia. Então, é uma sequência de atrelamento que vai permitir que a gente chegue no resultado, ok? Então, quarto passo, ou pode vir antes, né? Dos projetos que eu já corrigi, vem normalmente antes, tá? Justificativo ou referencial teórico. Mas pode variar. Então, o quarto passo é a justificativa, algumas vezes definida como referencial teórico, que é onde se apresenta a relevância do projeto e todo o arcabouço que se tem acerca daquele assunto. Então, uma boa justificativa, ela apresenta pelo menos 3 aspectos de alta relevância. Então, qual é a relevância científica do teu trabalho? Do que adianta tu fazer uma pesquisa que tem... Estou aqui no curso de graduação em biologia. 80% da sala, vou botar pedagogia. 80% da sala vai fazer uma pesquisa acerca de avaliação. Qual é o melhor método de avaliação? Uma revisão do melhor método de avaliação. 80%. Poxa vida, pode fazer? Pode fazer. A gente vai dizer o quê? Não, meu filho, você não vai fazer não. Mas tem relevância? Vai ser publicado numa revista com Qualis? Não vai, porque já se tem milhões, tá entendendo? De trabalhos da mesma coisa, no mesmo aspecto. Qual vai ser a diferenciação? Chegou um e disse, qual o melhor? Eu quero fazer uma revisão do melhor método para alunos com algum transtorno, alguma deficiência. Opa, já teve uma mudança, já torna a pesquisa mais interessante. Agora, se você faz mais do mesmo, você perde em relevância científica. E eu estou falando isso por quê? Porque quando você for construir a sua justificativa e o seu referencial, normalmente, o que é que a gente consegue? Sempre apresentar a relevância científica ou a relevância de inovação da tua pesquisa. Relevância social, é essencial que todos os projetos de pesquisa tragam a relevância social daquela pesquisa, certo? E aí vai ter uma relevância econômica, ou a relevância ambiental, ou outra relevância. Mas é ideal que você traga pelo menos 3 relevâncias do teu projeto de pesquisa, certo? Então, todos esses aqui, seja uma revisão de literatura, tudo isso vai trazer uma relevância. Aí você tem que selecionar. Quando você estiver construindo lá o teu referencial teórico, vou fazer o projeto da alimentação saudável,
vai ter qual tipo de inovação. Aí você pode trazer um método, né? Um método novo de investigação dos grupos que vão um se alimentar bem, outro se alimentar mal, para ver os exames, ou os exames que vão detectar essas alterações. Então você tem que trazer algo novo, porque esses trabalhos a gente também já tem de ruma, né? Como se diz. Então, para trazer a relevância científica, você tem que associar um método. Existe um método novo que foi lançado lá nos Estados Unidos, que vai checar não sei o que, pronto, relevância científica, tá aí a inovação do processo. Isso é importante no desenvolvimento das políticas de promoção à saúde, relevância social. É importante porque no Brasil se gasta cerca de 80 milhões de reais com pessoas que têm na obesidade, Essas políticas elas vão favorecer uma economia, uma previsão da economia de tantos milhões de reais. Relevância econômica. Nesse caso, se enquadra a relevância ambiental? Não, mas existem diversos outros trabalhos que podem se enquadrar, certo? Então, pelo menos tragam 3 relevâncias dentro da justificativa da revisão de do referencial teórico de vocês, tá? Oi? Podem ser outros tipos de relevância? Podem ser outros tipos de relevância. O que eu trago para vocês, pelo menos, tá? Então, podem ter mais relevâncias, mas basicamente 2 delas são obrigatórias, a gente pode colocar assim: relevância científica e relevância social. Tá? Então é quase que obrigatório que você traga essas 2. E aí, se você quiser trazer outras, ótimo também. Porque eu tive uma. Desculpe falar, né? Era uma resposta. Por exemplo, seria relevância científica nesse caso, porque eu estou estudando um certo tema. Eu estou olhando a literatura sobre esse tema. Nessa literatura, tem lá no final do estudo, por exemplo, são importantes mais estudos acerca desse tema. Mas isso todo mundo bota, né? Mas assim, é relevante. Por exemplo, tive pessoas que fizeram construção de revisão, que encontraram 7 artigos do assunto. Então, falta. E eu dei o exemplo, né, da deficiência, que eu tive uma aluna que fez isso, o impacto, né, das atividades escolares para os alunos com síndrome de Down. Só tinha 7 artigos. E a gente precisa que as pessoas saibam desenvolver instrumentos, os professores saibam como trabalhar para favorecer o desenvolvimento da criança. Então, precisa. Então, é um argumento de relevância. Agora, por exemplo, a alimentação saudável. A gente tem poucos artigos com novidades acerca do tema. Você colocou, ok, mas não é uma relevância, né? Porque tem poucos artigos com novidades, poxa vida, né? Complicado. Mas a pessoa é normal, revisão, todo mundo coloca isso, precisa de mais. Mas nem sempre é a realidade, tá entendendo? Então, isso que eu coloquei, dos 7 artigos, ela colocou para cá, né? Então, você apresenta a relevância para cá. Tem a relevância científica, mas aqui, na região do Cariri. Se ela pegasse do mundo, aí seria outro esquema, porque já tem vários trabalhos. Mas como ela restringiu, a cidade não era nem aqui, era Missão Velha, né? Como ela restringiu lá, aí já fica mais restrito ainda, tá entendendo? Porque eu tinha uma professora que ela me falava, ainda foi uma recomendação, né? Sempre que fosse escrever qualquer trabalho, eu colocasse 3 relevâncias, essas relevâncias deveriam ser social, acadêmica e científica. Eu não pensei nessa relevância, tipo assim, eu me restringi tanto que eu nunca pensei em falar relevância econômica. Pois é. A minha tese de doutorado, ela tem a relevância científica, social, econômica e ambiental. Foi por isso que eu coloquei, porque ela tem os 4. Então, você tem sempre que buscar, porque quanto mais você deixa explícito, tanto na construção do teu tema, mas principalmente no desenvolvimento ali, na justificativa e no referencial teórico, mais as pessoas conseguem visualizar essa relevância. E diz, esse trabalho aqui, ele é importante mesmo, viu? Então, basicamente, deve ficar claro porque o seu projeto é importante. Então, de onde veio o tema,
que aí vem da observação, como surgiu essa ideia, qual o incentivo para que você desenvolva a pesquisa, que é justamente a pergunta de partida, a problematização. E aí você vai desenvolvendo em seguida, vai envolver a retomada do tema, mas obviamente de forma breve, porque você já definiu o tema lá na introdução, né? Então você vai retomar para que você comece a inserir as relevâncias. Então você vai vir contextualizando com a relevância da pesquisa, que é o que eu já coloquei lá em cima. Então nessa etapa você apresenta tudo que se conhece sobre o tema através de diferentes autores, e aí vocês vão utilizar a citação direta ou indireta, que a gente só vai ver na semana que vem, certo? Então o ideal é que se utilizem várias fontes, tá? Então são livros, são artigos, são TCCs, dissertações, teses. Muitas vezes a gente está ali construindo uma revisão e os alunos têm a mania de colocar artigos. Eu só quero artigo. Não, gente, também tem a parte acadêmica, também tem os livros, e os livros eles são livros porque eles têm um arcabouço de artigos para construir aquele capítulo que é muito maior do que o que você vai ler. Então você também pode utilizar capítulos de livro. É óbvio que você não vai utilizar um livro de 1959, aí não vale a pena, tá entendendo? Mas não são só artigos. Outra coisa, a gente tem que saber identificar a relevância dos artigos, certo? Não assimilem que tudo que foi publicado é verdade absoluta. Não é assim, tá? É como eu estava dando aula, não me esqueço nunca, no semestre passado, né? O que era, meu Deus do céu? Das doenças articulares. Aí eu falando do CrossFit. Que o CrossFit a gente observa que quem vai, né, tem um índice de lesão elevado. A menina disse, o quê? Você já leu os artigos? O índice de lesão é muito menor do que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, o que você observa, né? Você vai... E aí, qualquer coisa eu faço a junção. Então, só para a gente fechar, porque eu acho que parou nesse daqui... Então, essa justificativa, ela tem que vir sendo desenvolvida, retomando um pouco o tema, e aí você vai construindo e adicionando a relevância do teu trabalho, certo? E tem que se ter atenção a essas fontes, e quanto mais fontes você utilizar, maior vai ser a diversidade da tua pesquisa, e isso confere ao teu trabalho consistência e credibilidade, tá? Então, não adianta, é óbvio, professora, mas eu pesquisei e só tinha 7. Porque você pesquisou, você colocou lá na metodologia que você foi em todas as bases de dados, utilizou ótimos descritores, utilizou ótimos operadores e mesmo assim só encontrou 7 trabalhos. Então, realmente é o que tem, aí você tem que construir com isso. Mas se não, se tiver mais, então você você amplia esse processo e dá credibilidade para o seu trabalho. Depois disso, né, da justificativa, do referencial, você vai construir a sua hipótese. Então, o quinto passo é a hipótese, que é o que o pesquisador acha que responde à pergunta de partida, à problematização que a gente falou lá no início. De acordo com os resultados da pesquisa, se tem um embasamento para corroborar ou refutar a sua hipótese. Portanto, as hipóteses elas estão atreladas à problematização, assim como aos objetivos de pesquisa. A minha metodologia ela não vai dizer o que é que eu vou alcançar no meu objetivo. Eu vou conseguir alcançar a demonstração disso, eu vou conseguir alcançar a investigação desse ponto. Beleza. Aí minha hipótese deve estar atrelada a isso. Como é que eu acho que eu vou responder essa pergunta? O que é que eu acho que responde a essa pergunta? Isso. Se eu acho que isso responde a essa pergunta, isso vai ser respondido na minha metodologia, ou seja, está nos meus objetivos. Então, tudo tem que estar conectado. Senão, na hora que a tua banca for avaliar, ela já vai bater mesmo em cima. Em seguida, vem esse passo muito importante, que é a metodologia, certo? Então, essa metodologia da pesquisa, ela pode ser qualitativa, quantitativa, experimental, in silico, in vitro, in vivo, certo?
Então, através de quais ferramentas se pretende atingir os objetivos apresentados de forma descritiva que permita que outro pesquisador consiga efetuar a mesma metodologia. Ou seja, ela precisa ter reprodutibilidade. É o que eu venho batendo na tecla desde o início. Tem que ser tão claro, tão explícito e tão descritivo a tua metodologia que se outra pessoa pegar, ela tem que chegar aos mesmos resultados que você. O que é em si? In sílico são dados computacionais. Então, a pessoa faz o sequenciamento de um genoma, ela joga o genoma lá no NCBI, que é um banco de dados de genoma, né? Então, por exemplo, prontuário. A análise de prontuário seria um exemplo de experimental em si. Seria? Não. Não, tá mais dentro aí da qualitativo e quantitativo. In sílico é um termo que a gente utiliza especificamente para dados biológicos depositados em bancos de dados, que é o que eu trabalho. Tem que ser dados biológicos, certo? Não é um formulário ou um algoritmo, né, do programa de prontuário, não é esse tipo de coisa. É dados biológicos que são depositados. Então, você vai lapidar lá o gene, ou você vai lapidar os transcritos, ou as proteínas cristalizadas. Então, são esses dados biológicos, certo? Dá um exemplo de base? O quê? De base para esses dados? NCBI é o principal, todo mundo deposita lá. Mas, por exemplo, tem o Protein Data Bank, que é onde a gente deposita as proteínas cristalizadas. E aí você consegue baixar a estrutura dessa proteína para fazer, por exemplo, interação da proteína com o fármaco, né, com o ligante. Aí você faz esse tipo de análise tudo em sílico, certo? Então tem o NCBI, que é o principal, que tem vários bancos de dados dentro dele, mas também tem outros. Mas o principal, a maioria dos pesquisadores do mundo, quando faz esse tipo de sequenciamento, seja o sequenciamento de RNA, né, ou o sequenciamento do DNA, ele vai depositar no NCBI, certo? NCBI, é. Então, além disso, a metodologia deve vir de um embasamento científico pelo know-how acerca daquele assunto, que nos garantirá uma metodologia confiável, que permite uma melhor discussão e conclusão da pesquisa, que foi o que eu falei lá no início. Quando tu for estabelecer a tua metodologia, o teu método no desenho da tua pesquisa, você tem que procurar o padrão ouro dentro daquela pesquisa. Olha, esse tipo de pesquisa aqui, normalmente se utiliza esse método, é o mais confiável, ele vai dar credibilidade ao meu trabalho, então você tem que saber escolher essa metodologia. Na metodologia... Oi. Por exemplo, como assim? Um exemplo prático, a revisão. Você vai escolher o método, existem vários autores, né? Não tem como eu te dizer um autor. Vou escolher um método tal. Por exemplo, análise de DNA, expressão do gene. O melhor a gente ver a expressão gênica é a PCR. Você vai lá e faz a reação em cadeia da polimerase para ver a expressão do gene, que é o padrão ouro para ver esse tipo de coisa. Existem outros métodos, existem métodos in sílico, que é o que eu vou mostrar para vocês na quinta semana, existem. Mas o padrão ouro, que a gente está fazendo de fato experimentalmente, né, na bancada, que você garante que está fazendo direito, é a PCR. Então, existem metodologias que são mais eficazes. Por exemplo, todos os meus trabalhos ao longo da minha carreira acadêmica foram in sílico. Então, sempre teve no momento de submissão do artigo, a hora que o revisor vem e pergunta, e a parte experimental? Por que você não fez o teste, daí você está dizendo que esse gene é mais expresso, mas por que você não fez o teste aí no seu laboratório, né? Por que você não fez a expressão dele no laboratório, na bancada em si? E aí envolve uma série de desconstrução daquilo que as pessoas acham que é verdade absoluta e o que não é. Eu não sei se fica muito metalinguístico, mas, por exemplo, digamos que está na época que estavam estudando sobre PCR, fazer um artigo sobre a técnica do PCR como metodologia. Aí, como seria a metodologia para fazer isso? Aí tem que ler o artigo, né? Como é que a pessoa construiu a metodologia da PCR Não, por exemplo, de uma coisa nova, inovadora. É isso que você quer dizer? por exemplo, vai utilizar a PCR como uma metodologia para estudo em si. Aí vai, e antes do PCR poder ser usado como metodologia, tem que ter algo que dê evidência. Aí
descoberta. A PCR ela passou a existir porque se descobriu o ataque polimerase, que é a enzima que faz a polimerização do DNA, que é resistente a elevadas temperaturas. Então, a técnica ela já tinha a ideia há muito tempo, mas não tinha uma enzima, né, da bactéria que vive lá nas águas de extremas temperaturas que resistisse à temperatura. Então, eu sei, se eu botar uma molécula de DNA numa temperatura elevada, vai separar as fitas. E aí, se eu colocar o primer, né, que é o iniciador dessa polimerização, começa a polimerizar. Mas não tinha nenhuma polimerase que resistisse às temperaturas elevadas para separar as fitas. E aí foi que descobriram a técnica. Opa, agora a gente já pode montar a técnica. Então, tudo é o processo científico de descoberta das coisas que vai favorecendo a inovação da tecnologia. Doutora, um relato de caso. Poderia ser uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, você tomar um remédio, né? E ele fizer um efeito diferente em mim. Poderia fazer um relato de caso sobre a situação? Relato de caso, não sei, né? Mas o estudo de caso, né? Como é você, eu acho que as variáveis vão ser muito grandes e muito questionáveis. Não seria ético, é questão de ética na pesquisa mesmo. Eu tomei um remédio e eu vi isso. Óbvio que a gente já viu que várias descobertas foram feitas dos cientistas fazendo as coisas neles mesmos, né? Para descobrir as coisas, mas não é ético que se desenvolva a pesquisa assim, tá entendendo? Então, vamos lá. Em seguida, no projeto, vai ter o cronograma e também as referências. Então, o 7º passo é a construção do cronograma, onde se delimitam as atividades atreladas aos objetivos específicos, ou seja, metodologia, e o tempo necessário para executá-las. Então, algumas pessoas constroem um cronograma com base nas atividades, ou seja, ali na metodologia, e o tempo que vai ser necessário para cada uma, e outras vão construir o cronograma com os objetivos. O ideal é que você construa o cronograma com base nas atividades, porque muitas metodologias, para eu atingir, para eu alcançar um determinado objetivo específico, algumas vezes eu preciso de 3 metodologias para chegar a ele. Então, cada metodologia vai me demandar um tempo. Então, define lá as atividades e coloca o tempo para cada um. Posso fazer com os objetivos? Pode, mas vai ser alvo de questionamento, né? Pode vir lá, por exemplo, se fosse para submeter o projeto, para tentar uma bolsa de alguma coisa, ele pode ser questionado, a pessoa pode ser recusada, pode. Então, o ideal faz as atividades bem direitinho, ou seja, a metodologia toda destrinchada e estabelece o tempo. Muito cuidado na análise desse tempo, certo? Um determinado experimento, pelo que se observa aí nos trabalhos e na vivência do laboratório, ele leva cerca de 3 meses. Aí tu não atenta porque tu tá com pressa e marca todos os meses que tá lá no cronograma, os 12 meses para o desenvolvimento da pesquisa. O cara vai lá na banca e te derruba na mesma hora. Tu vai precisar de 1 ano para fazer isso aqui, que todo mundo faz em 3 meses, completo, a análise dos dados e tudo, tu vai passar 1 ano. Então, tem que olhar lá, metodologia, isso aqui. Deixa eu ver, como é que se faz? Você não está fazendo, você está imaginando uma vez que é um projeto, né? Você está imaginando, isso aqui se faz assim, assim, assim. Se tiver algum contratempo, no máximo eu levo tanto tempo para realizar essa atividade, certo? Então, construa um cronograma com base nisso. E, por fim, o último passo serão as referências. Todo projeto tem que ter referências, tá? E consiste em colocar essas referências usadas em todas as citações. Quando a gente construiu o referencial teórico, a justificativa, a gente tem citações diretas e indiretas, a gente tem que colocar essas referências. A maioria das etapas, se não todas, eu posso colocar, né? Todas as etapas da metodologia terão referências, certo? Se elas têm referências, você vai poder chegar e colocar lá no final também a citação dessa referência. Então, quanto mais referências você colocar na construção da tua metodologia, mais confiável a tua metodologia. Já foi feito por outra pessoa, né? Então, já foi publicado, já foi feito, então tem confiabilidade. Então, tenta na construção da tua metodologia
utilizar, né, as citações da pessoa que já realizou antes. Eu vou utilizar na minha revisão o método qualitativo segundo fulano de tal. Você escolhe um autor que tenha um método qualitativo. Beleza, já fez a referência. Vou utilizar a escolha dos descritores com base no fulano de tal. Vou utilizar a escolha dos operadores booleanos com base no fulano de tal. Vou analisar os resultados, né, gerados a partir desse experimento através desse método estatístico com base no fulano de tal. Vou utilizar o questionário que o fulano de tal utiliza como padrão para diabetes. Então, tem que referenciar tudo. Quanto mais referências, mais confiabilidade, certo? Então, basicamente, um projeto de pesquisa, ele vai possuir o quê? O tema, você vai colocar lá, seguido pela pergunta, problematização da pesquisa, os objetivos geral, né, amplo e específicos, a justificativa referencial teórico, tá? Em que você vai adicionar a relevância da pesquisa, a hipótese, o que você acha que responde a essa pergunta, a metodologia que está diretamente associada com os objetivos específicos, o cronograma e as referências, certo? Na semana que vem, né, que continua nessa competência de método científico, a gente vai ver as normas, né? Então, capa, tal, deslocamento à esquerda 3, à direita 2, porque botaram. Porque eu não vejo sentido de eu chegar para vocês e ficar mostrando isso. Porque na minha época, eu chegava lá na UFC, o professor, cadê o projeto? Que diabo é isso aqui? Tu não utilizou, não, as referências da ABNT? Eu não sei o que é isso, minha filha. Google, e olha que na minha época o Google não era tão, assim, né, disseminado como é hoje. Então, ou você toma a iniciativa, para mim, esse tipo de coisa era para vocês tomarem a iniciativa e ver lá como funciona. Mas tem, então, semana que vem, vou mostrar para vocês como é uma capa, né, uma contracapa, um resumo, a introdução, tá certo? Como é que vocês fazem, as referências, como é que vai fazer citação direta, como é que vai fazer citação indireta, essas referências, né, deslocamento, bababá, tem que botar em negrito o nome da revista, então tudo isso vocês vão ver. Em relação à ABNT, eu pesquisei várias vezes no decorrer de alguns anos, e o que a gente acha são sites que fazem as referências automaticamente, explicando assim, porque precisa ser assim, assado. Mas eu, até agora, eu não tinha achado algum documento que traga todas essas informações, é isso? Não tem, mas eles vão ter que me fornecer, porque eu não posso chegar para vocês aqui e baixar um modelo, vou baixar esse modelo aqui que tem lá na UFC. Vai ser esse modelo que vocês vão utilizar. Por quê? Porque não me forneceram nenhum. Cada instituição tem o seu modelo. Então, eles querem colocar semana que vem, né, essa parte, então eles vão ter que me mandar para que eu possa apresentar para vocês como é a estrutura do projeto do curso de medicina da UFBA, porque muda até entre os cursos, né? Então, eu vou pegar com eles essa estrutura para poder passar para vocês. E aí a gente vai ver como é que se faz citação direta, citação indireta, e como é que organiza essas referências. A gente pode utilizar os programas para organizar as referências? Pode, mas a gente também pode fazer manualmente. Eu sempre fiz manualmente, que eu não confio muito não. Oi. Sempre como funciona a disponibilidade dessas normas. Elas são pagas, aí as instituições pagam e tive dificuldade para encontrar o número da norma para a produção de programas científicos, percebi que elas são pagas e são bem caras e se atualizam. Aí, eu fico normal, é a instituição Fornecer, exatamente. Só que eu vou no site da UFBA. Exatamente. Se ninguém me der até semana que vem, eu vou usar o da UFC. Porque não tem como eu criar. Eu criei um modelo assim, eu quero capa contra capa. Não existe isso. Você tem que ter um modelo base. Então, se ninguém me mandar nada até semana que vem, eu vou mandar o da UFC. Ok. Então, assim, a ABNT fez uma nova. Aí a instituição pega e dá uma alterada. Isso. Já alteraram as citações, por exemplo.
Até ano passado era tudo maiúsculo. Que eu achava horrível. Parecia que a pessoa estava lendo, aí do nada dava um grito. Ah! Horrível. Aí agora já é normal. Esse ano já mudou, já está normal. Então eu não sei por que cargas d'água, não sei qual é a diversão de ficar mudando isso, mas tem. Eu tinha visto esse ano alguns, entre aspas, aí não era letra encaixada, só a primeira letra, né? E eu pensei que estava errado. Tá. Isso que já mudou. Então agora é daquele jeito mesmo. É. Agora é cursivo normal, só a primeira letra e pronto. Fica mudando. Aí ano que vem vai ser tudo maiúsculo. Vai postar com... Enfim, pessoal. Então nós finalizamos, tá? Que horas são? Quem diz?